Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na videoaula de hoje, nossa aula especial número 10, vamos falar sobre cerveja. A bibliografia utilizada foram livros e artigos, esses aqui foram os principais: Vintage Beer, Wood Aged Beers e Homebrewing e estudos sobre madeira e cerveja. Então, o que a madeira promove para a nossa bebida? O principal objetivo da gente agregar madeira à nossa cerveja ou qualquer outro tipo de bebida é o aumento da complexidade sensorial dessa bebida por meio de extração ali de coisas que estão presentes nessa madeira, Então a madeira em si, ela vai promover óleos, resinas, sabores. A própria celulose da madeira, ela vai promover sabores aí para cerveja ou para outra bebida. Dependendo do tipo de madeira, vamos falar mais na frente a respeito da tosta. Essa tosta, que é um aquecimento, é uma leve queima ali da parede da celulose da madeira, ela vai potencializar esses sabores que a madeira tem, vai aumentar essa sensação, esses fenóis, esses ésteres, esses compostos que estão na madeira para ele poder ir para a cerveja. Então isso aqui é muito comum em barris e fragmentos, E dependendo do tipo de madeira, se for, por exemplo, um barril que antes ele foi usado para um outro tipo de bebida, como por exemplo para maturar uísque, vinho, conhaque, cachaça, ou o que seja, ele vai trazer também para sua cerveja as características sensoriais dessa bebida que estava lá, fazendo uma mescla, um blend aí na tua cerveja, A madeira também ela tem uma condição de reduzir a acidez da bebida e fazer um polimento do paladar, ou seja, ela dá uma espécie de arredondada nos sabores, Deixa a bebida ela mais redonda, mais fácil de beber, aumenta o drinkability, vamos dizer assim, da bebida, Além dessas partes sensoriais, de sabor e aroma, ela também tem uma contribuição visual, que muitas das madeiras elas vão soltar tintura na tua cerveja, elas vão escurecer a tua cerveja, seja levemente, seja profundamente. Ou não vai fazer contribuição nenhuma também. Imagina que você tem uma madeira extremamente clara, que solta bem pouca dessa tintura e vai colocar ela numa ris, Então a ris obviamente não vai mudar nada. Mas se você fizer o contrário, pegar por exemplo uma cerveja bem leve, bem clara, uma barley wine clara, e colocar aí numa madeira que solta muita dessa contribuição dessa tintura, vai acabar escurecendo bastante a tua cerveja, ok? Vamos falar sobre isso mais adiante também. Então, dependendo da origem e do controle que você tem nessa madeira, e eu não estou falando aqui especificamente de barril, serve tanto para barril quanto para madeiras, para chips, para várias coisas. Você pode estar trazendo nessa madeira novas culturas, sejam leveduras selvagens, sejam bactérias, que podem eventualmente fazer uma refermentação, transformando aí sensorialmente a tua cerveja. Isso aqui, por exemplo, é muito comum nas cervejas lambics, nas cervejas selvagens. Mas você também pode evitar isso daqui fazendo uma sanitização da tua madeira, ok? Uma coisa opcional que também a gente vai falar mais na frente. Dependendo então do formato, aqui eu vou estar falando agora de barris, Barris de madeira, eu vou promover ao longo da maturação uma microoxigenação, uma pequeniníssima quantidade de oxigênio que vai entrar pelos poros e pelas frestas da madeira, e isso vai fazer uma oxidação controlada e lenta da tua cerveja, fazendo uma evolução sensorial, fazendo um envelhecimento controlado, algo aí que vai promover novos sabores, vai dar características licorosas aí para a tua bebida, ok? E também, dependendo do tempo que você colocar lá dentro, que você mantiver essa bebida durante a madeira, tendo aí por exemplo, 6 meses ou às vezes anos, você vai permitir que ocorra uma conversão dos compostos da cerveja pela microbiologia vivente, além da oxigenação. Então, não só a oxigenação fará
aquele envelhecimento que eu citei, mas a microbiologia vivente, né, a levedura Saccharomyces que você lá coloque, ou mesmo coisas mais complexas como lactobacilos, pediococcus e Brettanomyces, vão converter os compostos da cerveja, transformando em uma outra bebida com outras características sensoriais. Ok? Mas aí vem a pergunta, então tudo que vem da madeira é bom para cerveja? Não, nem tudo. Temos que ter cuidado, pois a madeira também pode trazer coisas ruins. Por exemplo, o tempo prolongado de contato com a madeira vai trazer taninos provenientes da madeira que vão gerar a astringência, vai deixar gosto ali de lambendo tábua, sabe? Aquele gosto seco, rasgante na cerveja. Não vai ficar boa. Você vai precisar depois de ter um envelhecimento muito grande para arredondar esses taninos. Dependendo da qualidade, do tipo de madeira que você utilizar, uma madeira talvez não adequada, não bem tratada, pode trazer alguns compostos resinosos. E esses compostos resinosos, em quantidade, podem atrapalhar a espuma, podem dar gosto desagradável ou pode até mesmo ser tóxico, né? Imagine que a madeira, para você coletar, cortar de uma árvore e utilizar efetivamente, essa madeira ela tem que ter um envelhecimento aproximado de 1 ano para cada centímetro de espessura de madeira. Então, se você usa, por exemplo, um barril que tem praticamente ali 3 centímetros, ele deve ter maturado a temperatura ambiente por pelo menos 3 anos após ter sido cortado, para aí sim ele perder parte dessas resinas e aí você utilizar na sua bebida, certo? E também, né, como vem da natureza, e talvez seja um barril usado, madeira usada, ou como foi acondicionado, a gente não sabe de onde que está vindo essa madeira, ela pode conter fungos, bactérias, insetos, até mesmo terra, e você deve tomar muito cuidado com a procedência dessa madeira e às vezes fazer uma boa limpeza e sanitização antes mesmo da gente estar usando isso daí, ok? Por isso que é importante saber a origem e tratar a madeira antes do nosso uso, né? Então, quais são aí as principais qualidades da madeira, as principais características da madeira, né? A madeira ela é boa para a gente fazer esse envelhecimento porque ela possui algumas características. Então, vamos falar aqui algumas delas, né? Uma delas, talvez a mais importante, é a porosidade. Ela permite uma troca de ar, né? Ela permite que o oxigênio que está lá fora entre muito lentamente dentro da madeira. Ela permite que o álcool que está sendo ali mantido na cerveja eventualmente vai evaporando aos poucos, concentrando os sabores. Então essa pequena troca que tem com esse contato com a celulose, ele vai trazer, vai agregar aí muita qualidade para a bebida, certo? E a madeira também, ela te agrega uma resistência mecânica, né? Ou seja, é um recipiente, no caso do barril, estou falando essas características aqui, pessoal, mais características do barril, tá? O barril ele deve, né, durar muitos e muitos anos. Ele tem uma condição de resistência a impactos, a pequenos choques, que ele não vai se degradar com o tempo, né? Ele não é igual um barril de plástico que em 1 e 2 anos ele está todo riscado, todo ruim e a gente já deve jogar fora e trocar, né? Ao contrário, a madeira a gente pode tratar ela e reusar por muitos e muitos anos, né? Temos aí exemplos de empresas de cachaçaria ou de vinhos que têm barris que têm mais de 50 anos que são utilizados. Além da resistência mecânica, ela também tem uma flexibilidade mecânica a madeira, ou seja, ela consegue se expandir com a umidade, não deixando vazar o líquido, mas permitindo ali a microoxigenação, ok? Ela expande, né? Cada faixa ali da madeira se expande, comprimindo a faixa lateral, não deixando o líquido vazar, mas permitindo essa microoxigenação.
E também a madeira, né, principalmente do barril, ela deve ser livre de defeitos, né? Ela tem que ser bem preparada, bem escolhida. Ela não deve ter furos feitos por insetos ou por animais, né? Ou mesmo furos naturais da madeira, como aqueles nós, né, aqueles nós que tem no pinho, porque isso aí tudo pode gerar vazamento e você não deve ficar remendando tudo aquilo lá, né? Quando o profissional, né, o tanoador monta ali um barril, ele procura fazer muito bem a escolha, a preparação da madeira para que não corra esse tipo de problema. Por fim, ela deve ser livre de resinas ou de taninos, né, de excesso de taninos, que podem ser tóxicos ou gerar sabores muito desagradáveis, como a gente já falou no slide anterior. E quais são os principais compostos aromáticos que as madeiras promovem, né? As madeiras, elas promovem principalmente esses dois compostos aqui, são os mais procurados, né? Baunilha e coco. Cada composto ali que forma a celulose da madeira, né, como por exemplo a vanila, ela vai te agregar esses aromas, essas sensações de baunilha. E a vanila, ela acontece principalmente na madeira de carvalho. E quando se aumenta a tosta, mais vanila é produzida, maior é a incidência aí dessa sensação aromática do carvalho. Coco, amanteigado e frutas secas também são bastante comuns, são derivados da lactona, que é presente tanto no carvalho americano como no carvalho francês. Caramelo, amêndoas, amendoim também são comuns, né, em muitas madeiras e ela vem do composto chamado furfural. Daqui para baixo já são mais específicas de uma ou outra madeira, tá, em menor quantidade. Então, aromas, né, que remetem a especiarias, principalmente cravo e defumação, também são comuns, né, vem do eugenol. Sensações que remetem a algo doce, agradável, também café, canela e pimenta, vem do seringaldeído, que é formado principalmente nas tostas da madeira. Então, quando a gente tosta a madeira, a gente aprimora essa sensação, essas características, né? Quanto mais tostado, mais aparecem essas características. Também quando há a presença do ácido gálico, que é muito comum, por exemplo, na madeira amburana, a gente tem aquela formação das lágrimas do copo, né? Isso que a gente acompanha aqui na foto. É por isso que as principais cachaças brasileiras são envelhecidas em amburana, por conta dessa característica de fazer essas tais de lágrimas ou pernas, que ficam tão bonitas ali com o tempo. Logicamente, para você ter essa característica aí na tua cerveja, você precisa de uma maturação muito longa aí da tua cerveja, tá? De 6 meses, anos, para você atingir esse nível de qualidade. E também tem outros compostos aromáticos mais comuns, que remetem a frutas, a herbáceo, vegetal, a seiva de madeira verde, principalmente quando a tosta ela é mais leve, quando a madeira é mais clara, especiarias, como já falamos, né, outras especiarias e por aí vai. E como é que funciona esse processo de tosta, né? Esse processo de tosta geralmente é feito lá na tanoaria e ele envolve uma queima controlada da parte interna da madeira, né? Aqui do barril. Então, os tanoadores, como a gente vê aqui na foto, eles colocam uma fonte de fogo e eles controlam o tanto de temperatura, tanto de calor e o tanto tempo que recebe aqui o barril. E aí isso vai conferir reações com a celulose daqui dessa parede da madeira que vão promover sabores e aromas. Essa queima também é importante para eliminar ou reduzir bastante o gosto resinoso que é presente na madeira, né, para tirar aquele gosto de tábua, ok? Ele também confere o aumento da extração dos sabores desejáveis, né? Como eu falei, ele aprimora ali o sabor de coco, aprimora o sabor de baunilha, de café e outros tantos. E pode ser feito em diversos níveis de intensidades, gerando resultados diferentes. Vamos conferir aqui os tipos de tostas, né, as características e os níveis para a gente ver. Aqui a gente percebe uma madeira que ela foi levemente tostada. Então, quando a madeira não tem tosta ou tem uma tosta bastante leve, né,
é ideal para cervejas jovens e cervejas claras, cervejas que a gente não quer fazer uma guarda muito longa, cervejas ali para tomar com 1 mês, 2 meses, 3 meses, no máximo 6 meses, cervejas que têm um potencial alcoólico também menor, né, que é desejado uma coisa mais rápida, mais simples, mais neutra. E aqui a gente vai conferir um contato mínimo com a madeira, porque nesse estágio da madeira, a chance de ela trazer taninos e coisas ruins, né, e resina é muito grande. Por isso que quando a gente usar tostas leves, a gente precisa fazer um contato aí bem curto dele com a cerveja, ok? E também vai liberar alguma coisa de baunilha e coco, né, proveniente da madeira, mas numa sensação mais leve do que quando a gente tem as tostas, tá? Então tem que tomar cuidado, principalmente com a madeira que não é tostada, para não dar gosto de tábua verde. Então quando a gente utilizar barris, né, que não tem tosta, ou fragmentos de madeira que não tem tosta, a gente tem que cuidar para fazer aí uma condição de experimentar quase todo dia, vou falar isso mais para frente, para evitar aí, para saber o ponto certo da gente tirar o contato aí desse fragmento, desse barril com a bebida, tá? Para não ficar ruim. Já passando para uma tosta mediana, a gente já vê um escurecimento aqui maior, né, da madeira, e esse é o tipo de tosta que se adapta à maior parte dos estilos. A maior parte das bebidas no mundo inteiro são feitas com barris com tosta média, tá? Esse tipo de tosta ele já promove, ele aumenta a sensação de baunilha, né, e já dá notas ali de mel, nozes, torrados e café, como eu falei, provenientes ali dessa queima da celulose. Passando aí para o último nível de tosta, a gente já viu uma tosta bem escura, um queimado aqui que já lembra carvão. Essa é a tosta mais alta, né? Uma tosta intensa. E a gente já tem uma caramelização dos açúcares da madeira, trazendo toffee, trazendo chocolate, café, defumado, pão tostado e especiarias. Esse tipo de tosta ele permite um maior tempo de armazenamento, porque a transferência de aromas e sensações para a bebida é mais lento nesse tipo de tosta. Então é o principal tipo de barril usado para fazer guarda de cervejas por muitos anos, né? Quando a gente quer fazer uma guarda ali de 3 anos, por exemplo, em cervejas muito escuras, muito fortes, muito alcoólicas, esse é o tipo de tosta aí ideal. E quais são as madeiras seguras para a gente usar, né? Quais são as madeiras que dão certo para a gente utilizar aí com a bebida? Genericamente falando, as árvores mais adequadas, ou as madeiras mais adequadas, né, são madeiras frutíferas, porque madeiras frutíferas elas não têm resina ou têm uma quantidade muito pequena, então elas são seguras, elas não vão trazer nada de tóxico aí, de ruim para a tua bebida, né? Ou, no caso de não ser uma árvore frutífera, pelo menos árvores que não formam seiva, né? Não formam seiva nem resina. Lembrando que a resina pode ser tóxica, principalmente quando ela é queimada, quando é feito a tosta, ok? A gente não deve usar nenhum tipo de madeira resinosa. Então, no mundo inteiro, as principais madeiras utilizadas para fazer barris ou fazer fragmentos são o carvalho francês, o americano e o húngaro. A gente vai entrar em detalhe das características sensoriais de cada uma dessas madeiras logo mais na frente. E aqui no Brasil, a gente é abençoado mais uma vez, né? Quando a gente falou ali de frutas, a gente viu a quantidade de frutas que o Brasil tem. E agora, falando de madeiras, a gente também tem aí uma infinidade de variedades com contribuições que são únicas, exclusivas do Brasil. Então a gente tem, por exemplo, castanheira, árvore do amendoim, jequitibá, araruva, cabreúva, que também é chamada de bálsamo, jequitibá rosa, cerejeira, também chamada de amburana, grápia, macieira, nogueira, ipê roxo, caqui e outros tantos, e vamos falar de alguns. Então a nossa indústria da cachaça, ela é muito rica porque ela tem a oportunidade de utilizar essa variedade enorme de madeiras que nós temos, né? Já ali o pessoal que fabrica vinho, né, os americanos, europeus, australianos, eles acabam que eles só ficam restritos à opção do carvalho francês, que são madeiras que existem lá na região deles. Então a gente é abençoado por ter essa variedade muito grande.
Tem inclusive cervejarias belgas que têm comprado os barris brasileiros justamente por conta aqui da variedade de madeiras que nós temos, ok? Qual é a expressão sensorial do barril ou da madeira mais comum do mundo quando a gente fala de envelhecimento, né, de cerveja ou de outras bebidas? Então, o carvalho francês é, sem dúvida nenhuma, o maior responsável por acondicionar bebidas no mundo. Tanto a indústria do whisky, do bourbon, dos vinhos, né, no mundo inteiro, utilizam principalmente o carvalho francês. O carvalho francês ele tem uma doçura aromática muito intensa. Ele promove notas de especiarias como pimenta da Jamaica, amêndoa, aveia, avelã, baunilha, café, canela, caramelo, chocolate, coco, mel, melasse e nozes, né? Tudo isso de acordo com o tipo da região onde essa árvore foi plantada, né, com a idade dessa árvore, com o tipo de tosta, e é muito redondo, é muito suave a expressão sensorial do carvalho francês. Por isso que ele é tão bem quisto, né, para elaboração aí de bebidas. Depois, em segundo lugar, nós temos o carvalho americano, que, como tudo que vem lá dos Estados Unidos, né, ele tem sabores mais intensos, mais fortes, mais ásperos, né? Quando é feito tosta branda, o carvalho americano produz baunilha, coco, manteiga, adocicado e caramelo. Quando ele tem uma tosta mais alta, ele produz caramelo, ameixa, cassis, açúcar mascavo, chocolate, cravo e xarope de bordo. Há também uma terceira opção de carvalho, que é o carvalho húngaro, né? O carvalho húngaro, quando ele não tem tosta, ele produz sabores de frutas brancas, como abacaxi e banana. Quando ele tem tosta média, produz baunilha, chocolate, mel e canela. Quando tem tosta intensa, produz avelã, amêndoas e caramelo. É muito difícil aqui no Brasil a gente conseguir comprar tanto um barril quanto fragmentos de madeira de carvalho húngaro, tá? Estou trazendo aqui porque também é um dos carvalhos mais importantes do mundo e eventualmente pode ser que apareça aí na sua mão uma madeira desse tipo. Então, olhando aqui para o Brasil, o que a gente tem de mais importante, mais relevante? Talvez a principal madeira utilizada no barril para fazer barricas, né, barricas de cachaça principalmente, e também os cubos, né, que são fragmentos de barris velhos, são a amburana, também chamada de umburana ou cerejeira, a árvore ali do nosso Pará, né, presente ali no Pará. Ela é extremamente aromática, muito mais aromática que o próprio carvalho, traz notas de baunilha e é um sabor levemente adocicado, que dependendo da tosta, se for muito leve ou dependendo da espécie, pode remeter até a anis, ok? Então, no Brasil todo a gente usa muito amburana, principalmente para aquela característica que eu já falei de produzir as lágrimas ali na bebida também. Em segundo lugar, a árvore ou a madeira mais utilizada no Brasil é o bálsamo. O bálsamo também é bastante aromático, ele já tem uma cor mais forte, né, do que a amburana, então ele acaba que ele tinge mais a bebida do que a amburana, né, ele confere, ele traz ali muitos pigmentos para a bebida e ele tem um sabor já mais amendoado, canela e cravo, tá? Bem interessante também. Terceiro lugar, temos uma árvore importantíssima que é a castanheira, ou castanha do Pará, também chamado de carvalho brasileiro. Ela é muito parecida sensorialmente com o carvalho francês, mas ela é mais aromática e mais escura que o carvalho francês. Então ela tinge também a bebida, né? Ela confere bastante pigmentação, tem notas de baunilha, caramelo e amêndoa e o sabor bem arredondado, bem adocicado. Também aí uma ótima opção para a gente estar usando aqui na cerveja. Além dessas três que falei, existem N outras madeiras. Vou falar rapidamente aqui de algumas madeiras no quais a gente consegue comprar aí pela internet barris feitos com elas. Então, algumas características. Temos a tal da araruvá ou araribá, que confere sabor amarelo claro, notas florais, certa viscosidade e sensação de oleosidade na madeira, na bebida, deixa ela mais densa. É muito usado em cachaça também, cachaças bem escuras. Temos a cobre-uva, também chamada de bálsamo, que ela promove uma coloração bem amarelo na cachaça, ou às vezes esverdeado.
E no caso da cerveja, como as notas, a cor da cerveja já é acima da pigmentação dela, a gente quase que não consegue ter a coloração dela transferida para a cerveja, ok? Mas promove notas de herbáceos intensos e às vezes anis, doce também. Temos o Jequitibá branco, ele é bem suave, bem leve, ideal para cervejas ou bebidas que são bem limpas, bem claras, com pouca complexidade. Temos o Jequitibá rosa, diferente do branco, mas da mesma espécie, espécies parecidas, né? Que ele já consegue tingir bastante a bebida com uma cor dourada, bem intensa. E ela tem aromas e características bem mais intensas que o Jequitibá branco. Adequado para bebidas mais fortes e mais escuras. Não tão escuras quanto o Marris, tá? Mas vamos pensar ali em torno ali dos 10 a 20 SRM mais ou menos, para a gente ter uma ideia. Temos a Grápia, já um pouco mais difícil de achar, barris de Grápia, tem uma madeira bem neutra e suave, assim como o Jequitibá branco, também adequado para bebidas mais claras e neves. Temos o IP, e principalmente o IP, a gente tem o IP branco, IP roxo e IP amarelo, e a madeira que é principalmente usada é do IP roxo. Ele tem toques amaciados e bem intensos e tinge bastante a bebida com tom alaranjado, tá? É capaz de conferir ali um tom bem laranja para a bebida, principalmente quando ela é muito clara. E também existem outras madeiras utilizadas por aí, como já falei antes, né? Amendoim, macieira, nogueira, guatambu, escarabicho, angico, pessegueiro, tarumã. Tudo isso daqui eu encontrei na internet vendendo ou barril ou fragmento, né, disso daí que a gente pode eventualmente estar usando na elaboração de cerveja. Mas as principais são as 3 primeiras que eu apresentei nos slides anteriores, beleza? O que diferencia o aroma da madeira, né? Então, cada espécie de madeira de árvore, ela tem uma característica. É a principal variante, né, o principal agregador aí de sabor e aroma é a espécie da madeira. Só que a mesma madeira, ela pode transferir sensações muito diferentes conforme ela é tratada, conforme ela é feita. Então, por exemplo, o tipo de tosta que você dá pode transformar enormemente as características sensoriais da madeira. A própria região do cultivo, se essa madeira ela veio do Nordeste, se ela veio da Amazônia, se ela veio do Sudeste, ela também vai ter características sensoriais distintas, né? A idade da madeira, se ela é uma madeira nova, se ela é uma madeira mais velha, uma árvore de 150, 200 anos, vai ter também características sensoriais distintas. Então tem essa frase aqui, né, que todo toaneiro ele assume como verdade, né? 2 barris feitos da mesma madeira, feitos pelo mesmo tanoeiro, nunca produzirão o mesmo resultado sensorial. Cada barril é único, cada barril tem a sua personalidade e tem a sua característica sensorial distinta, ok? Outras variáveis que influenciam aí o resultado sensorial, né? Ou que podem, por exemplo, ditar para você quanto tempo de contato eu vou deixar a minha bebida naquela madeira. Então, uma delas, para quem usa barril, o principal fator é o tamanho do barril. Quanto menor for o barril, maior é a área de contato com ele. Então, mais ele transfere sabor para a bebida. Então, menos tempo é necessário. Mais na frente eu vou dar umas sugestões, mas só para você ter uma ilustração, um barril, por exemplo, de 5 litros, você vai deixar ali 5 litros de cerveja no máximo uma semana, porque em uma semana ele já vai ter transferido uma carga muito grande. Já um barril de 100 litros, talvez precise de meses ali para transferir a mesma quantidade de sabor e aroma. Segundo fator é o reuso, né? Barris mais novos, eles passam muito sabor para a bebida, né? Barris mais velhos passam bem mais lentamente. E você pode ter um barril velho que ele foi restaurado, ele foi rauspado, e assim ele pode acabar se comportando como um barril novo, tá? Isso é possível se fazer. O formato e a área de contato desse fragmento dessa madeira também vai fazer alteração, né? Quanto mais fragmentada for a madeira que você acondicionar à bebida, mais rápido será a passagem de sabor para ela, porque maior vai ser a área de contato, e aí menos tempo você vai deixar na bebida. Temperatura também influencia bastante, né? Quanto mais frio, mais lenta é a transferência sensorial.
E aqui a gente vai ter algumas sugestões de tempos médios de acondicionamento, né? No fundo, gente, é a avaliação sensorial quem dita o tempo. Então, uma vez que você colocou a bebida em contato com a madeira, você tem que regularmente estar provando essa bebida para você decidir quando é que está bom, quando é que está suficiente e você já deve proceder ali o envase, né? Então, por exemplo, para sistemas pequenos e caseiros, normalmente de 1 a 3 meses de contato vai ser mais do que suficiente, tá? Às vezes, até se for muito pequeno, vai ser até exagerado demais. E para sistemas industriais, estou falando aqui de 100, 200 litros, ou às vezes até mais, né? 500, 1000 litros, 3 meses a vários anos de acondicionamento, ok? Então, só para você ter uma noção do que a gente vai falar aqui mais para frente. E quais são as características que a cerveja tem que ter para ela combinar com o envelhecimento em madeira, né? Que tipo de cerveja que vai bem com a madeira? Então, a principal característica é que a cerveja ela deve ser alcoólica, acima de 8% de álcool. Aqui eu estou falando para cervejas ales e lagers, tá? Não estou falando aqui de cervejas selvagens, estou falando de cervejas ales e lagers, sem sebretas, sem bactérias. Para cervejas ale e lagers, você precisa de um percentual de álcool elevado para ter um efeito conservante na tua bebida, né? Quanto mais álcool ela tiver, maior vai ser o tempo de guarda. Então, uma cerveja com, por exemplo, entre 6 e 8% de álcool, ela tranquilamente vai durar um ano ou mais ali envelhecendo, né? E esse envelhecimento a gente vai fazer lá na garrafa. Não estou falando que esse é o tempo de contato com a madeira, tá? Isso aqui é o envelhecimento da cerveja. Uma cerveja de 8 a 10% de álcool aguenta 2 anos ou mais. Uma cerveja com mais de 12% de álcool aguenta 3, 4, 5, às vezes até 10 anos. A gente tem aí histórias de cerveja que estão guardadas aí e muito bem acondicionadas com a qualidade incrível por esse longo período, tá? Então, lembrando, novamente, este é o tempo de guarda, tá? Guarda em garrafa e não no barril. Outra característica importante e até mesmo desejável, necessária, é que a cerveja ela deve ser encorpada. A cerveja em contato com madeira, diferente daquela cerveja que a gente só faz na garrafa, onde a gente sempre procura baixo corpo para aumentar drinkability, a gente precisa de um corpo elevado. Esse corpo elevado, junto com o álcool, com a eventual microoxigenação e com o tempo, ele vai criar novos sabores e aromas. Também esses açúcares que ficam lá dentro são fonte de energia para eventuais leveduras que vão lentamente consumindo aquilo ali e produzindo aí sensações e sabores distintos aí para nós. Outra característica interessante são as cervejas escuras. Quanto mais escura uma cerveja, maior é a combinação dela com a madeira e maior também é o tempo de guarda, né? As notas de torrados das cervejas escuras, elas se convertem em sensações de frutas escuras e de aspecto licoroso para a tua cerveja, lembrando ali o brandy, o sherry, né? Então essas características que deixam a cerveja muito bem agradável. A cerveja também precisa ter pouco lúpulo de sabor e aroma, ou nenhum desse lúpulo, né? O sabor e o aroma do lúpulo ele se perde com o tempo e ele só vai trazer compostos ruins ali para a tua cerveja que podem promover oxidação e gostos ruins. Então evite fazer cervejas lupuladas, né? Uma Double IPA, por exemplo, uma Double Black IPA, que parece ter tudo ali que é bom para você ter em contato com a madeira, esse excesso de lupulagem que ela tem, muito provavelmente vai oxidar na cerveja, vai estragar e você não vai ter uma boa cerveja envelhecida, você vai ter realmente uma cerveja velha, né? Cervejas selvagens, né? Cervejas ácidas, como as sours, também elas vão trazer ali junto com a microbiologia delas, né, e a presença do ácido lático, uma conversão sensorial muito agradável ao longo do tempo, além também de ser preservantes naturais para a cerveja.
E agora, o que acontece com o envelhecimento da cerveja, né? Os compostos da cerveja, quando são envelhecidos aí em contato com a madeira e depois, né, posteriormente no tempo de guarda, né, a cerveja que passa por madeira, ela geralmente exige esse tempo de guarda maior. O que acontece com os compostos ali da cerveja, né? Então vamos ver o primeiro deles, que é o álcool superior. Aquele álcool superior que é tão desagradável, que causa ressaca, embriaguez, ele acaba suavizando ao longo do tempo e criando novos sabores derivados desse envelhecimento. Os álcools superiores, que são tão duros em muitas cervejas de alto ABV, eles amadurecem e desenvolvem uma grande variedade de novos sabores, que vão desde o caramelo até o frutado, né? Até aquele damasco e uva. Então é muito importante essa evolução, essa conversão. Algo que está ali tão agressivo vai se convertendo em algo agradável. E aquilo que te dava ressaca, agora vai te dar um imenso prazer, né? Em relação ao malte, né? Quais são as características da evolução do malte? Então, aqui está por ordem talvez de importância, tá? Os maltes escuros, eles vão criar sabores que lembram licor, que lembram vinho do Porto, Jerez, né? Bebidas licorosas, bem como frutas escuras, como cereja e ameixa. Ele vai tirar aquela astringência, aquele gosto de torrado, aquelas notas tão pronunciadas de café e chocolate, e vão diminuindo, perdendo ali toda essa aspereza e convertendo em coisas mais licorosas, mais doces, mais puxando ali para o toffee, né? O caramelo também ele evolui para algo mais licoroso, mais intenso, como se estivesse aumentando ali a concentração dele. Uma coisa muito importante é que a proteína presente no malte, ela acaba se quebrando com o tempo e se perdendo, deixando o corpo da bebida mais leve. Então, você tem que preparar, né, fazer uma cerveja que tenha um corpo maior, justamente para que ela não fique aguada ao longo do tempo, né, para que ela se sustente ao longo do tempo. Por isso é que a gente precisa fazer uma mosturação ali mais curta em temperatura mais elevada, para que a gente consiga sustentar ali por meses ou por anos o corpo da cerveja. O malte defumado é um dos poucos que ele mantém as suas características ao longo do tempo, dando aí uma leve arredondada, tá? Mas aquele fenol do defumado, ele se mantém. Um cuidado que a gente tem que ter em relação aos maltes são os maltes de alta carga proteica, né? Como por exemplo, maltes de trigo, aveia e centeio, além deles clarificarem até ficarem cristalinos, né? Com o tempo eles podem formar sedimentos lá no fundo da garrafa, como a gente vê nessa foto. Então, além disso daqui ter uma cara de velho, né? De oxidado, eles podem ter lipídios que vão desenvolver sabores ruins para a tua cerveja. Então você tem que minimizar o uso de trigo, aveia e centeio nas cervejas de longa guarda, tá? Utilizar sempre ali até 20% seria o ideal. No caso das lambics, aí já é uma outra questão, porque Brettanomyces e bactérias vão consumir essas proteínas e não vão deixar fazer esse tipo aqui de sedimentação, tá? Essa sedimentação é mais comum em cervejas ales e lagers comuns. Em relação ao lúpulo, né? O envelhecimento do lúpulo ele pode tanto agregar coisas boas como agregar coisas ruins. E eu aqui vou te dar uma regrinha para você escolher bem os teus lúpulos. Então, os lúpulos americanos, que normalmente eles têm muito alfa-ácido, eles podem gerar off-flavors de oxidado, de papel, às vezes até mesmo de sangue na bebida. Então, você deve evitar a todo custo envelhecer cervejas com lúpulos com alfa-ácido muito elevado, tá? Centeio, Chinook, Galena, esse tipo aí de lúpulo você deve evitar. Já os lúpulos europeus, principalmente aqueles que têm mais beta-ácido ou uma relação beta-ácido-alfa-ácido maior, esse beta-ácido, além dele conseguir sustentar o amargor ao longo do tempo, né, diferente
do isoalfa-ácido, que ele se perde com o tempo, ele pode gerar sabores bons de abacaxi, de cereja e de vinho. Então, por isso que é importante você saber escolher para o envelhecimento esses lúpulos europeus que têm essa maior quantidade de beta-ácido em relação aos alfa-ácidos deles, certo? Em relação às leveduras, né? Levedura é o principal organismo vivo que vai promover modificação sensorial na bebida que está ali envelhecendo, né? Qualquer tipo de levedura é capaz de converter e transformar a cerveja ao longo do tempo, não só breta, como muitas pessoas dizem. Leveduras ale, né, e lagers, né, de Saccharomyces, ou a mesmo leveduras de vinho, de hidromel, que você pode estar usando aí para fazer cervejas com ABV mais alto, são importantes, são interessantes aí para fazer esse tipo de conversão. Só que é muito importante você controlar a temperatura da bebida para minimizar ao máximo a autólise da levedura, né? Como a gente vai ter ali uma quantidade maior de levedura presente ali em contato nessa segunda fermentação, às vezes consumindo ali a própria madeira, né, celulose da madeira, os açúcares desse alto corpo que nós fizemos, nós temos que manter uma temperatura mais baixa, entre 5 e 15 graus, para você fazer um bom envelhecimento. Essa faixa de temperatura é a mais adequada para os tipos de cerveja que envelhece, né? 5 graus, estou falando das cervejas puxando ali para lager, com uma double bock, e 15 graus eu estou falando ali das cervejas ale, tá? Para fazer um bom envelhecimento. Cervejas ale e cervejas selvagens. Ales e bretas produzem ésteres, fenóis e álcools superiores que envelhecerão muito bem, serão muito bem convertidos e acondicionados aí nessa nova bebida. Já a levedura lager, ela tende a flocular e ela praticamente não vai gerar compostos interessantes para longa guarda, deixando apenas o gosto de malte na cerveja. Então a gente chama aquela cerveja de monodimensional, apenas o malte aparece. Então, evitar o envelhecimento de lager, porque é uma cerveja bem mais difícil de fazer um bom envelhecimento. Como eu já falei, né, leveduras exóticas aí para o mundo da cerveja, como vinho, champanhe, hidromel, cidra e outros tantos, podem não só aumentar a complexidade da cerveja durante a guarda, mas sustentar o alto ABV dela ao longo dessa vida longa que ela vai ter aí de envelhecimento, ok? Então é uma boa prática você fazer um blend ou fazer uma segunda fermentação, uma adição desse tipo de levedura para conferir não só qualidades sensoriais, mas uma preservação, uma evolução da tua cerveja. Falando um pouquinho de ésteres aí de uma forma geral, né? Os ésteres frutados provenientes das fermentações das leveduras, principalmente belgas e inglesas, elas acabam que elas volatizam ou elas mudam com o tempo. Então a gente perde bastante daqueles ésteres como a banana que vem da Hefeweizen, né? De maçã, de abacaxi, eles vão sendo convertidos e trazidos ali para sensações mais licorosas. Então ésteres comuns como maçã, pera e damasco passam a ter conotação de frutas mais secas, frutas mais escuras, como passa, figo, às vezes até mesmo de aquele gosto, na minha sensação, aquele gosto de doce de figo, de caju. Sabe o caju, aquele doce de caju, aquele caju adocicado? Na minha concepção, as cervejas, né, os ésteres provenientes de saison, eles acabam virando muito parecido com aquele doce de caju. Ésteres de banana, como eu já falei, né, da Hefeweizen tende a sumir rapidamente. Ésteres de breta em primária, como floral, abacaxi, toranja, eles tendem a permanecer por mais tempo, mas depois ali de um ano eles também acabam diminuindo e se convertendo às vezes ali naquela sensação, naquelas características funks, tá? Ésteres picantes de belga, que lembra ali pimenta, por exemplo, da T58, né, cravo e defumado, acabam se transformando com o tempo, como baunilha, couro e tabaco, com uma transformação muito, muito agradável, muito interessante, por exemplo, ali para as Belgian Dark Strong Ales.
Em relação aos aromas da madeira, né, seja ela fragmento, seja ela barril, ela se mantém com o tempo. As notas de baunilha podem até diminuir, mas outras, como canela e especiarias, tendem a aumentar. No caso de notas de coco, elas tendem a se manter durante o tempo. Falando um pouquinho sobre cervejas selvagens, né? Cervejas lambics, wild ales, né? Todas essas cervejas, né, que tem uma quantidade de ácido lático muito grande, ele dá uma arredondada, uma suavizada no paladar ao longo do tempo. Não que ocorra uma alteração no pH, esse se mantém, mas há uma transformação que ele arredonda, ele diminui a presença ao longo do tempo. Uma exceção são as lambics, né, com presença de ácido acético, né? O ácido acético esse não consegue suavizar com o tempo, ele mantém ali a agressividade mesmo ao longo aí de 2 ou 3 anos. Então aquela sensação tártara acaba que se mantém. Lembrando que a Brettanomyces ela permanece fermentando ao longo das garrafas por muitos e muitos anos, criando fenóis e deixando a cerveja mais seca. Todo aquele corpo, todos aqueles açúcares complexos, eles vão sendo lentamente consumidos e convertidos pela breta. E uma das qualidades, né, uma das vantagens é que a presença da breta, como ela consome todo o oxigênio presente, ela evita a oxidação da cerveja, dando uma longevidade muito maior do que cervejas ales ou lagers que são envelhecidas. Então, a presença da levedura durante o envelhecimento sempre vai consumir o oxigênio, né, produzindo efeitos sensoriais, guarda e conversões sensoriais na sua cerveja. Lembrando que, dependendo da temperatura de acondicionamento, pode ocorrer autólise da levedura, principalmente leveduras lagers e ales, né, que podem gerar off-flavor de sangue, ferrugem, cogumelo ou papel que vai acabar com a tua cerveja. Por isso a importância, como eu já falei, daquela guarda em temperatura adequada, né? O envelhecimento tem que ocorrer numa temperatura baixa para evitar esses off-flavors aí de autólise. E uma coisa interessante é que o tamanho da garrafa influencia no envelhecimento. Quanto maior for a garrafa, mais lentamente ela evolui, porque a relação espaço e ar que ela tem e permeabilidade eventual de oxigênio, caso você use rolhas de cortiça, né, é bem menor do que numa garrafa pequena. As garrafas pequenas, a parte de ar que fica ali entre o líquido e a rolha, ele acaba sendo maior e aí tem uma evolução sensorial mais rápida. Vamos falar agora um pouquinho dos estilos que são adequados ao envelhecimento, tá? Só vou citar rapidamente. Então, em relação às cervejas belgas, né? Todas as cervejas selvagens belgas são muito bem adequadas aí ao envelhecimento. Lambics, Gueuze, Fruit Lambics, Flanders, Red Ale, além das Strong Ales belgas, todas elas ficam muito bem acondicionadas e envelhecidas. Até mesmo ver algumas versões de trapistas, embora não seja comum, mas a própria receita da trapista você pode envelhecer ela em madeira, que vai te trazer aí uma condição sensorial interessante. Da linha americana, né, Brett Ale, Sour Ale, né, que é a linha selvagem americana, cervejas como Wood and Berry Ale, Barley Wine, Russian Imperial Stouts americanas também evoluem muito bem na madeira. Lembrando só na escolha da tua receita de ris, quando você for condicionar ela em madeira, para não ter aquilo que eu falei ali do alfa ácido muito alto e um beta ácido muito baixo e você acabar gerando adstringência na tua cerveja, ok? Toma só cuidado aí na escolha da lupulagem, caso você esteja fazendo uma ris americana. As inglesas fortes também evoluem muito bem, né? Wood Ale, Strong Scotch Ale, British Imperial Stout, diferente da americana. A ris inglesa ela já usa outro tipo de lúpulo que promove muito melhor aquela relação dos beta-ácidos que são capazes aí de evoluir mais bem do que a americana. Até porque como a ris americana também tem menos corpo do que a ris
inglesa, acaba que a americana tem mais dificuldade de envelhecer do que a versão inglesa. A versão inglesa, que geralmente aí leva malte base junto com o Viena e Caramunique, além dos maltes caramelos, gera uma condição de envelhecimento melhor do que a versão inglesa. Falando um pouquinho sobre barril, né? O que a gente tem de característica? Os barris, eles são fabricados de muitos tamanhos, né? Vão de 2 a 300 litros, a gente tem uma variedade muito grande aí. Eu, por exemplo, eu tenho um de madeira de 5 e um de 10 litros aqui na minha residência. Com ele é que eu faço as brincadeiras das minhas cervejas. Se você mora em casa, de repente dá para ter um de 20 litros, de 40 litros, 60 litros, né? Aí é onde você o espaço que você tem que vai ditar o tamanho que você vai trabalhar. Em relação à indústria, os tamanhos mais comuns estão em volta ali dos 200, 220 litros, tá? Mas tem barris um pouquinho menores, 180, até um pouco maiores ali de 300 litros, sem falar dos folders, né, que são barris imensos de 5.000, 10.000 litros. Em relação ao uso caseiro, geralmente 5 a 40 litros é o ideal. Eu não recomendo menos do que 5, 5 já é muito complicado, porque a área que ele tem é muito grande em relação ao volume. Então a transferência de sabor que ele dá para a madeira é muito rápido. Em 2, 3 dias ele já agrega ali a quantidade de madeira que você quer para a bebida. Então por isso você tem que tomar muito cuidado, porque quanto menor for o teu vasilhame, mais rápido ele vai passar. Pensando em barris grandes, né, acima ali dos 40 litros, eles costumam ser muito caros, são difíceis de manter, difíceis de manejar, principalmente se eles estiverem cheios, né, difíceis de limpar e de guardar. Então pensa bem se você realmente quer trabalhar com barril ou quer uma solução alternativa, como os fragmentos, que a gente vai falar daqui a pouco, porque podem resultar em condições aí quase que perfeitas em relação ao barril, né? Barris pequenos não permitem longa guarda, como já falei, né? Eles extraem compostos em demasia. Então aqui a gente tem mais algumas sugestões de tempo de guarda. Ó. Se usar um barril pequeno de 2 a 10 litros, no máximo 2 semanas já vai estar mais do que suficiente. Eu, quando faço quando faço ali minha cerveja no meu barrilzinho de 5 litros, acabo que sempre tenho que misturar com mais 10 ou 15 litros de uma cerveja que não passou no barril para ele dar uma equilibrada. Tamanha é a conferência de sabor que faz para esse barril, tá? Barris de 20 a 40 litros, de 1 a 2 meses de guarda, de 100 a 200 litros, 6 meses ou alguns anos de guarda. Então, como que a gente guarda um barril que ele não está sendo usado, né? Independente do tamanho do barril, seja ele pequeno, seja ele grande, se ele já foi usado, ele não deve nunca ser guardado vazio ou seco. Se você deixar ele vazio ou seco, ele pode encolher, ele pode vazar, ele pode até mesmo desmontar. Eu já perdi aí um barril da Jack Daniel's, barril lindíssimo, parecido com esse da foto aqui, com esse formato, mas da Jack, porque eu deixei ele vazio e ele desmontou, né? A madeira secou tanto que ele desmontou e eu não sabia montar, não tinha ninguém para montar, não sabia que se botasse água talvez eu conseguisse reconstituir ele e acabei jogando fora, perdi esse barril. Então sempre guarde o seu barril de preferência cheio de água filtrada, tá? Sem cloro, porque o cloro vai reagir ali com a madeira, vai gerar um composto muito ruim que vai acabar estragando a tua cerveja. Então jamais lave ou guarde o seu barril com água do teu sistema, né, público de fornecimento. Sempre use água filtrada ou água mineral para você guardar o teu barril. Se você não quiser guardar com água, você tem a opção de aguardar ele com a bebida alcoólica forte, principalmente se você quer transferir depois notas dessa bebida para a tua cerveja. Então, por exemplo, eu tenho um colega que ele tem um barril de 10 litros e ele guarda esse barril com cachaça. Quando ele vai fazer envelhecimento, ele transfere essa cachaça para um post mix, coloca a cerveja dentro do barril, deixa ali uma semana ou duas, depois tira essa cerveja dali, coloca num outro post mix para servir, pega aquela cachaça que estava no post mix e traz de novo para o barril, guardando ele sempre aí com cachaça, ok? É bem interessante e transfere muitas notas da cachaça, mesmo estando vazio, né, para a cerveja que é condicionada nele também.
Guarde sempre em temperaturas baixas, de preferência, né, entre 5 a 20 graus centígrados. E uma coisa muito importante é guardar ele em regiões, numa situação de umidade moderadamente alta, tá? De 65 a 85%. Se você colocar numa condição de baixa umidade, como eu tenho aqui em Brasília, que faz muita secura, você acaba tendo trincas e vazamentos no teu barril e depois você vai ter que corrigir, né? No meu caso, ele chega, desmontou, né? Eu perdi o barril. E se você deixar numa condição de umidade muito alta, pode acabar gerando mofo, o que também não é adequado, certo? Então, tente equilibrar aí e gerar um ambiente propício para a guarda. Se você tiver problema de pequenos vazamentos no teu barril, é fácil de corrigir. Você pode tampar ele com pequenas lascas de bambu ou com cera de abelhas, tá? A cera de abelhas é bem fácil de aplicar. Às vezes vaza aqui entre uma madeira e outra, e você pega ali aquela pedra de cera de abelha que a gente compra, né? Passa bem forte e consegue tampar numa boa. É muito comum ter vazamento às vezes aqui na lateral ou aqui na tampa, por aqui também, ó. Acaba que às vezes dá uns vazamentinhos por aqui que são bem facinhos de consertar. Como é que a gente faz a limpeza de um barril, né? O barril, ele é um organismo vivo, então você tem que tomar cuidado com o que você quer em relação à limpeza para você não acabar matando aí o teu barril, né? Então você nunca deve usar agentes químicos dentro do seu barril, né? Nada de soda cáustica, percarbonato de sódio, que é o Vanish, ou qualquer tipo de ácido ou sal alcalino. Nunca faça isso, a não ser que você seja um tanoeiro e quer fazer ali uma restauração do barril, tá? Caso não seja, nunca utilize isso aqui para limpar. Você vai usar sempre água filtrada corrente, né? Lembra que eu falei do cloro? E ela pode ser fria, pode ser morna, pode ser quente ou pode ser até mesmo vapor, como a gente está vendo aqui nessa foto, né? Uma máquina aqui que está jogando vapor. Então, lembre que o cloro pode gerar compostos ruins, impregnar no barril e aí você pode até perder o seu barril. Se você quiser sanitizar, se você quiser matar a biologia que tem lá dentro, então água quente ou vapor vai fazer esse efeito de matar essa biologia. Você vai matar bactérias, vai matar breta, qualquer uma coisa que esteja lá dentro, né? Você pode também usar sanitizantes à base de ácido paracético ou ozônio, né? E o último caso, você pode usar também o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Aí você dá uma pesquisadinha na internet para ver como é que usa, que você faz uma solução aí de água com água oxigenada para fazer essa lavagem e depois tem que fazer alguns enxágues ali para retirar, tá? Isso aqui é um último caso. E mesmo assim, né, dependendo de como é o teu barril, não há garantia que o seu barril será 100% sanitizado, porque como o barril é uma coisa feita de fibras, pode ter bactérias que entram lá dentro de uma fibra e mesmo assim ele vai acabar passando alguma coisa. E também uma recomendação, não use sanitizante à base de iodo, porque o iodo ele é absorvido ali pela celulose e ele pode acabar dando gosto da cerveja. Acaba que ele puxa e ali você usando uma, duas, três vezes iodo, acaba que ele pode começar a dar gosto na tua cerveja, tá? Então não te aconselho a usar iodo, sanitizante somente ácido paracético. E como é que a gente faz para limpar um barril que ele foi usado por uma outra bebida? Aí você vai ter aqui duas sugestões, né? Uma para bebida fermentada e outra para bebida destilada. Na minha sugestão, se a bebida que estava lá dentro era um destilado, como tiver um pouco de cachaça, uísque ou gin, você não deve fazer nada, né? Deixa o barril como está, deixa esse restinho de bebida alcoólica. Quando você misturar isso daí com a tua cerveja, vai te dar notas fantásticas. Essa blendagem de bourbon, uísque ou cachaça na cerveja fica muito agradável, muito interessante, principalmente quando você envelhece essa bebida. Se lá tinha alguma bebida fermentada, ou seja, tem restos de fermento lá dentro, né? Então é importante a gente retirar esse fermento. No caso de ter sido usado vinho, por exemplo, não é muito legal você manter aquilo lá. Às vezes vale a pena você dar uma olhada, se você está percebendo que tem muito sedimento de resto ali de fermentação, vale a pena você fazer uma limpeza. Então você pode começar limpando com uma água filtrada corrente, e depois você pode tentar limpar com água quente ou vapor para desencrustar, ok?
Tem depois umas técnicas aí um pouco mais avançadas que envolvem enxofre, mas como está muito longe aqui do objetivo desse curso, eu acabei que eu acho melhor nem comentar sobre elas, né? Se tiver alguma coisa ressecada, incrustada dentro do barril que você não está conseguindo tirar, aí você pode também usar algum tipo de abrasão física, né? A indústria, as grandes empresas, eles colocam elos de corrente dentro do barril, colocam um pouco de água e deixam rolando, faz o barril ficar rolando de um lado para o outro. Então, se você não tem acesso ali ao interior do teu barril, só tem aquele furinho, você pode tentar também pegar um tipo aí de elo de corrente bem pequenininho, colocar lá dentro, dar uma balançada nele, uma chacoalhada e depois virar ao contrário e com uma pinça puxando ali elo por elo. Só toma cuidado, né, porque isso aqui é uma coisa bem complicadinha às vezes de tirar de lá de dentro. Então, quais são as características sensoriais, né, principais entre um barril novo e um barril usado? Então, um barril novo, ele tem um alto poder ali de promover sabores e aroma, né? A madeira nunca foi utilizada, então vai ter uma extração muito rápida. E com isso, você vai ter uma maturação em curto espaço de tempo, né? Em pouco tempo, você está transferindo esses sabores, e em pouco tempo, você já pode tirar a bebida de lá e guardar ela em garrafas. Já um barril usado, a bebida anterior ela pode transferir sabores e aromas incríveis, como eu falei ali no caso de cachaça, bourbon, whisky, pode ser muito bom isso para a tua cerveja, essa mistura, essa blendagem. E o preço de um barril usado não é tão elevado quanto o preço de um barril novo, né? Barril é um troço muito caro e sendo ele usado ele pode ser aí um pouquinho menos caro. Não vou nem falar barato, né? Ele é menos caro. Algumas desvantagens do barril novo. Ele pode conferir gosto de demasia, né? Se ele não tiver torra, pode dar muito sabor de madeira verde, de resina, de tanino, coisa que você não quer. E ele acaba que tem o preço mais caro. Então, às vezes, se o barril é novo, vale a pena você fazer uma tosta, vale a pena você, às vezes, colocar água quente para dar uma tirada desse sabor inicial dele, jogar fora e só então você colocar cerveja, ou você coloca, por exemplo, uma outra bebida lá dentro, às vezes uma cachaça, alguma coisa assim, para tirar aquele gosto inicial. Depois você tira essa cachaça ou álcool mesmo que você tenha colocado, para depois sim você estar lavando e usando aí para cerveja. Um barril usado acaba que ele demora mais para conferir esses sabores e aromas, né? E pode haver presença de breta ou bactérias se for um barril de bebida fermentada, né? Se for um barril de vinho, um barril de alguma coisa assim, pode ter presença de breta ou bactéria e aí isso pode estar passando para a tua cerveja. Se for um barril de destilado, aí não vai ter problema, né? Aí o álcool do destilado acaba que mata a breta e bactéria e você vai ter um barril ele bem sanitizado. Então, diferença aqui entre barril destilado e fermentado, né? O de destilado, naturalmente, ele é mais isento de microbióticos, né? Ele não vai ter breta, não vai ter bactérias e basta 1 a 5% da bebida anterior para conferir muita complexidade à tua cerveja, né? Pode às vezes até ter quase nada ali, mas isso vai passar para a cerveja, né? E a gente consegue comprar barris de destilado, de cachaça, de whisky, de gin, bourbon, tudo isso aí tem à venda no Mercado Livre e outros sites para a gente poder estar utilizando. No caso de barril fermentado é bem mais difícil de comprar, como eu falei, pode ter leveduras e bactérias e precisa um pouquinho mais da bebida para conferir uma complexidade para a cerveja, tá? Dependendo da tua cerveja, até 10% da bebida anterior é interessante ter aqui para você ter uma blendagem bem interessante. Então tem de vinho, de conhaque, de outras coisas, só que são bem mais difíceis da gente achar aqui no Brasil esses barris de fermentado. Em relação a essas bebidas anteriormente acondicionadas, quais são as qualidades, as características sensoriais delas? No caso lá dos Estados Unidos, onde eles usam muito para bourbon, ele é o ideal para cervejas escuras. Ele mescla muito bem com Riesling, com Belgian Strong Ale, com cervejas ali mais pesadas, mais encorpadas e mais escuras. Em relação ao vinho tinto, que é, como eu falei, um pouco mais difícil a gente achar, ele pode trazer muito tanino, então tem que tomar muito cuidado, porque pode dar muito
secura, aquele gosto de língua presa, assim, aquela astringência que não é adequada. E tem uma presença marcante de uva. No caso do Jerez, que é um licor feito, né, da destilação do vinho tinto, ele vai te dar notas de licor, que é muito agradável. Eu gosto bastante do Jerez. O whisky semelhante ao Bourbon, né, usado na Grã-Bretanha, já que aqui você está usando para cerveja americana, se você vai fazer uma British Ris, né, uma Old Ale inglesa, então talvez seja mais interessante você usar o whisky porque está mais próximo ali da região. E cachaça, que é o que a gente tem aqui no Brasil, ele combina bem com vários estilos, seja estilos mais claros, como a Barley Wine, o estilo mais escuro, como a Ris, e ele confere notas doces, né, que é bem interessantes, e tem uma presença de tanino menor do que quando a gente usa, por exemplo, de uva. Então é bem interessante mesmo o uso de barris de cachaça. Como é que é feita a manutenção do barril? A manutenção, gente, é feita geralmente por tanoeiros, né, por profissionais, né? Eles fazem a desmontagem parcial do barril, a limpeza, né? Às vezes faz a raspagem para tirar alguma coisa ali do uso anterior e fazem nova tosta. Aí o barril acaba que fica novinho quando ele é feito isso daí, tá? E também é refeita a vedação, né? Eles fazem ali, colocam água, vê vazamento e às vezes faz a vedação para corrigir. É uma coisa bem complicada. Eu particularmente só conheço um cara no sul que faz isso, né? O link está até no final e é bastante caro e complicado para te fazer. Saindo um pouco do barril, que é mais difícil, vamos falar agora dos fragmentos de madeira. Fragmento que é uma coisa mais aí ligada à nossa realidade, né? Então os fragmentos são cortes feitos de barris antigos ou direto de árvores. E eles têm vários formatos. Tem formatos de chips, como esse que a gente está vendo, tem formato de espiral, de cubo, de estaca, de lasca, tem vários formatos que a gente pode encontrar, né? E aí, para a gente tirar o sabor, os aromas, as qualidades sensoriais desses fragmentos, a gente tanto pode inocular eles direto na cerveja, como a gente pode fazer uma extração prévia usando uma bebida alcoólica forte ou mesmo álcool de cereais, semelhante a estar usando aí um barril que foi previamente utilizado por outra bebida. Por eles terem uma área de contato bem grande, eles promovem uma rápida extração. E são poucos, né, os fragmentos que permitem o reuso, pois a cerveja acaba que extrai muito dos sabores mesmo após a primeira utilização e acaba deixando a madeira ali sem gosto nenhum para a gente poder reutilizar. Então, às vezes dá para reutilizar 2 ou 3 vezes, às vezes na primeira utilização já se esgota, tá? Dependendo do formato, como a gente vai ver, acaba que dá para reusar um pouquinho mais. Então, o fragmento é uma solução mais acessível a qualquer tipo de cervejeiro. Não vai requerer espaços adicionais, não vai requerer aquela manutenção chata do barril, né? Não requerer o trabalho de conservação do barril, nem nada disso. Então vamos falar dos principais fragmentos de madeira que a gente encontra, né? São 4 os tipos de fragmento que a gente consegue encontrar aqui no mercado brasileiro. Os preços estão nessa ordem, né? A forma mais barata que a gente tem são lascas de madeira, como essa daqui, já vou falar sobre elas. Depois os chips, que são este formato aqui. Depois os cubos, que são esses formatos. E por último as espirais, que são caríssimas, tá? Então vamos ver a qualidade, as características de cada um desses daqui. As lascas, elas são fáceis de encontrar, fáceis de comprar e às vezes a gente consegue até de graça, né? Nas madeireiras a gente acha ali restos de madeira de lei, dessas madeiras, daquelas que eu falei lá, quando a gente consegue comprar as lascas. Geralmente elas vêm virgens, tá? Elas precisam ser tostadas, precisam ser tratadas antes, que a gente pode fazer isso no forno da cozinha, daqui a pouco eu falo como, e dependendo do tamanho, quando elas forem bem grandes, dá até para reutilizar. Quando elas forem pequenininhas, como essa da foto, dá para reutilizar umas 2 ou 3 vezes. Mas se você tem espaço e pega ali umas lascas ali mais ou menos de 20 ou 30 centímetros de comprimento, dá para reutilizar aí bastantes vezes. Tem que só tomar cuidado de verificar uma a uma para ver se não tem presença aqui de antifúngio, de tinta, de nenhum tratamento químico nessa madeira, tá? Senão isso aqui pode ser bem tóxico e bem ruim para a tua bebida. Mas é bem tranquilo de achar, qualquer madeireira aí você vai achar.
Chips. Chips já é uma coisa mais comum do mundo cervejeiro. Você acha em lojas de material de cerveja, acha fácil na internet. Tem um preço bem acessível, né? O tipo de madeira mais comum de achar é o carvalho americano e carvalho francês. Na maioria das vezes você não precisa limpar, ele já vem ali pronto para você usar, mas se você quiser pode fazer um banho de água antes. Ele é vendido em vários níveis de tosta já pronto, né? Leve, moderada, moderada alta e alta. Como tem muita superfície, ele tem muitos recortes, ó, a extração dele é muito rápido para a cerveja, mas ele também se desgasta muito rápido. De repente, ali na primeira vez ele já se esgota, ou às vezes uma, duas vezes, três vezes no máximo, já esgota. Você já vê que a transferência de sabor é bem pequena, tá? Então ele é meio coisa do tipo usou duas, três vezes e jogou fora. Depois a gente tem os cubos são um pouquinho mais difíceis de achar. Na pesquisa que eu fiz aqui em Brasília não achei, só achei em lojas na internet. Ele já tem um preço já um pouquinho bem mais caro do que os chips, né? Do que os fragmentos, são bem mais carinhos. O mais comum de achar também é o de carvalho. Também não precisa limpar antes do uso, também tem várias formas de tosta, né? E como ele tem uma área de contato menor, ele tem uma extração mais lenta. E com isso você até consegue reutilizar ele mais vezes do que o chip, mas demora mais para extrair. E encontrei eles de vários tamanhos. Encontrei ele de tamanho 1 por 1 por 1, 2 por 2 por 2, até 5 por 5 por 5, sendo que o mais comum ele é de aproximadamente 2 por 2 centímetros, tá? São os tamanhos mais comuns. Espirais, isso aqui para mim parece ouro. Só encontrei 2 fornecedores no Brasil, é carésimo. Cada espiralzinha dessa com 20 centímetros de comprimento custa ali de R$ 200 ou mais, né? O mais comum de encontrar é o de carvalho. Ele não precisa limpar, ele já está pronto para o uso. Ele tem uma área de contato extremamente grande, né? Também é vendido em vários níveis de tosta, faz uma transferência muito rápida para a bebida e dá para utilizar algumas vezes. Só que, meu amigo, pensa num trem caro, é isso daqui, né? Eu nunca usei e nem pretendo usar pelo alto preço que ele tem, tá? Não vejo, a princípio, vantagem de estar comprando um negócio tão caro. Então, como é que a gente usa os fragmentos, né? Tem basicamente 2 métodos. O método tradicional é de colocar ele na bebida. Então a gente faz assim, ó, a gente limpa os fragmentos se for o caso, né, naquela água quente, água fervendo, como eu já falei. A gente transfere a cerveja para o maturador, a gente separa ali a levedura e o lúpulo que tiver da cerveja, deixando só a cerveja, menor quantidade possível de levedura. Colocamos a cerveja, colocamos, né, os fragmentos junto com essa cerveja que foi transfegada e a gente deixa ali o tempo que for necessário, né? Se for o caso, a gente pode até colocar esses fragmentos dentro de um bag para facilitar a remoção. Uma sugestão de quantidade é usar de 50 a 100 gramas de fragmentos para 20 litros de cerveja, ou você observa a recomendação do fabricante. No caso dos cubos, como a transferência dele é bem menor, você pode ali usar 2 ou 3 vezes essa quantidade. Então aí você faz uma prova a cada 2 dias para avaliar sensorialmente, até você achar que já está bom ali o gosto da madeira na tua bebida. Geralmente uma semana é mais do que suficiente, tá? Dependendo da quantidade e da temperatura, às vezes um dia, 2 dias, você já tem ali a sensação que você precisa para a tua cerveja. E nunca deixa mais de um mês, porque você pode até extrair taninos indesejáveis. Então, uma coisa importante que eu vou falar aqui, eu acho que eu falo mais da frente, é em relação à quantidade, né? Se você colocar uma quantidade muito pequena, aí o tempo para transferir o sabor para a tua bebida acaba que fica muito maior. E se você deixa muito tempo em contato, acaba que junto com o sabor ele extrai tanino também. E isso não é o ideal. Então é melhor você usar sempre uma carga maior e deixar menos tempo. E você vai ter mais qualidade aí na tua cerveja, ok? Então, feito isso, né, você faz o invase da cerveja e deixa ela envelhecendo. Tem uma outra técnica que é a tal da extração prévia. Você fazer um extrato dos compostos aromáticos da madeira. Funciona assim: você limpa os fragmentos, se for o caso, né?
prepara um pote de vidro aí de mais ou menos 250, meio litro, limpando ele bem. Pode ser vidro de azeitona, pode ser de palmito, qualquer coisa. O importante é que você ferva ele, né, para que fique ele isento do sabor. E aí você pode tomar muito cuidado com a tampa, que às vezes a tampa fica com gosto. Quando eu utilizo, eu coloco ali um plástico PVC para evitar qualquer tipo de gosto que possa estar passando da tampa para esse extrato. E aí você, depois de limpo e seco, você coloca os fragmentos lá dentro, enche o vidro com alguma bebida alcoólica forte. Pode ser mesmo álcool de cereais, tá? Que é álcool totalmente puro, não é o álcool isopropílico de farmácia, mas é um álcool bem mais puro que ele pode ser consumido por nós. Pode ser vodka, pode ser saquê. Todos esses têm uma neutralidade muito grande, eles não vão dar sabor para esse extrato, ele vai tirar apenas o gosto da madeira. Ou se você quiser aumentar a complexidade sensorial, você pode usar uma bebida alcoólica mesmo, rum, gin, whisky, cachaça, conhaque, qualquer uma dessas coisas pode te dar um efeito sensorial mais interessante. E aí você deixa essa bebida junto com esses fragmentos por mais ou menos uma semana. Você vai ver que a cor ali da tua bebida vai dar uma escurecida muito boa e aí você vai ver que já vai estar pronto para usar. E aí, para você usar, você tem que fazer um teste de blendagem, né? Você tira ali meio litro da tua cerveja num copo, tira esse extrato com uma seringa e vai adicionando de 1 em 1 ml até você achar o ponto ideal. Quando você achar o ponto ideal, você faz uma regra de 3, usa essa proporção e mistura com a tua cerveja. Aí você invasa a tua cerveja, né? Aqui nesse potinho você pode repor ali com a bebida de novo, repor o líquido que você usou, porque dá para reaproveitar esses fragmentos aí mais umas 2 ou 3 vezes e pronto, e está pronto para beber, né? Se você quiser ter uma sugestão do que eu uso, quando eu faço uma bebida mais clara, por exemplo uma saison, eu acabo que uso mais ou menos 100 ml desse meu extrato. Quando eu faço uma cerveja mais forte, como uma Ries ou uma Barley Wine, eu acabo que eu uso quase que meio litro, ou mesmo meio litro. Eu uso o potinho inteiro, tudo que estava lá, para um barril de 20 litros, beleza? Então, como é que a gente prepara esses fragmentos, né? Então, você tem que dar uma olhada nele, ver a recomendação, ver se o próprio fabricante sugere que tem que ser lavado. Se tiver que ser lavado, você vai lavar com água filtrada, quente, para eliminar esses resíduos e o excesso, principalmente excesso de tanino. Então, você pode fazer com 80 graus centígrados por 15 minutos ou com água fervendo por apenas 5. É mais do que o suficiente. Se você deixar mais tempo do que isso, acaba que você vai transferir tudo o que você tem na madeira para essa água que vai ser jogada fora e você vai acabar perdendo. Então, atente-se para esses tempos aqui para não fazer demais, tá? E se você quiser fazer uma tosta, se você tem ali uma madeira que é virgem, você pode fazer essa tosta desses fragmentos em um forno comum. Então, uma tosta clara, você pode usar a temperatura baixa do teu forno por mais ou menos 30 minutos a 1 hora, você vai conseguir uma tosta clara. Para uma tosta escura, você vai usar a temperatura alta e mais ou menos de 30 minutos a 2 horas. Com isso aí você vai dando uma olhada lá, olha a cor e você vai conseguir os mesmos resultados do que uma tosta produzida aí por um tanoeiro, né? E em relação ao tempo de contato com os fragmentos, né? Então, como eu já falei, os fragmentos têm muita área de contato, com exceção dos cubinhos, e ele acaba que extrai esses sabores por muito tempo. Então, eu sugiro você experimentar a cerveja diariamente para ver se está adequado, né? Você vai provando ele todo dia. Se você precisar, né, ou quiser reutilizar os teus chips, os teus fragmentos, você usa um saquinho, tipo um bag desses de lúpulo, para facilitar a extração, ou você transfere ali para um outro balde, um outro maturador, para fazer a guarda e o invase da cerveja. Então, lembrando que eu já falei, ó, quanto maior o tempo de contato, maior a extração de tanino. Então, reduz ali o tempo de contato, né? Nesse caso, menos é mais. Geralmente, ali, se a madeira tiver muito tempo, né? Eu tenho um extrato ali que está, sei lá, há meses, né? Então, 6 meses você já esgota os sabores possíveis da madeira. Já não precisa guardar mais, porque você já esgotou tudo e aí já pode jogar fora e arrumar outros, tá? Então, em relação à quantidade, 50 a 100 gramas é o que geralmente eu uso aí para fazer 20 litros de cerveja.
que a gente pode fazer ainda para aumentar a complexidade da cerveja, né? Então você pode, por exemplo, usar mais de um tipo de madeira, mais de um tipo de barril, mais de um tipo de tosta, misturar tostas, misturar madeiras, misturar barris, para você aumentar a evolução sensorial. Você pode blendar cervejas, né? Pegar uma cerveja mais nova, misturar com uma mais antiga, né? Você pode pegar também uma cerveja que ficou muito forte na extração e misturar com uma mais simples, uma que não passou por essa inserção de madeira para dar uma equilibrada. Você pode misturar uma bebida, uma cerveja envelhecida com outro tipo de destilado que ficou ali na madeira para aumentar a complexidade, né? Como eu falei, pegar um barril que foi utilizado ali por cachaça, por exemplo, e colocar a tua cerveja lá dentro. Então tem muitas coisas que ajudam a aumentar a complexidade. Além disso, tem uma série de adjuntos que combinam muito com madeira. Aqui tem algumas sugestões, ó, cumaru, própria baunilha, favas de baunilha, canela, coco queimado, pimenta seca, café, chocolate, fruta seca, fruta fresca numa nova fermentação. Tudo isso aí pode aumentar a complexidade da tua cerveja. Tudo isso aí é um mundo ali de experiência, de criatividade, né, que o cervejeiro tem à frente. E como é que é o processo a gente envelhecer a cerveja? Bom, primeiro nós fazemos aquela fermentação primária, normal, tradicional, que leva ali de uma semana a um mês, dependendo do estilo, né? Depois disso, a gente faz esse acondicionamento da madeira, seja ele com ou sem breta, que vai ficar às vezes uma semana, né, com pouca madeira, ou quer dizer, um volume muito pequeno, né, um barril pequeno, ou às vezes até um ano, né, um barril grande, alguma coisa assim, né, do jeito, né, nas condições, nas notas que a gente queira. Passado esse tempo, a cerveja ela vai estar ainda áspera aqui dentro, não vai estar 100% arredondada. Então a gente precisa ainda dar um tempo para a cerveja evoluir e essa evolução vai acontecer dentro da garrafa. Então o mínimo que a gente deseja para uma evolução sensorial é alguma coisa ali até um ano. Então 3 meses, 6 meses, um ano, a gente vai ter ali um trabalho mínimo, um arredondamento mínimo. Sendo que o desejável é de 2 a 3 anos. A gente pode fazer um envelhecimento maior, já exagerado, de 3 a 5, ou até mesmo exótico, arriscado, dependendo do tipo da cerveja, por 5 a 10 anos, ok? Essas aqui, existem alguns exemplares, cervejas aí com 12, 14, 15% de álcool, que sustentam tanto período. Vamos agora às dicas finais, né? Em relação ao malte, é importante que a gente agregar sempre uma caramelização mais intensa ou maltes torrados para cervejas que vão envelhecer no barril. Tanto os maltes caramelos quanto os maltes torrados, ele tem a presença da melanoidina. E essa melanoidina, ela vai ajudar muito no envelhecimento da cerveja. Ela vai ajudar a produzir fenóis incríveis com o tempo. Ela aumenta a longevidade da cerveja, ela conserva a cerveja e ela promove aquela criação daqueles sabores licorosos, né? Que lembra às vezes até amareto ou outras coisas. Lembrando que as cervejas escuras, elas envelhecem mais rápido e com mais qualidade do que as cervejas claras, tá? As cervejas claras têm maior dificuldade, são mais arriscadas para envelhecer. Então procure sempre trabalhar com cervejas escuras, elas são mais fáceis de trabalhar. Nunca exagere nos maltes torrados, senão vai ficar pesada demais. Mesmo com envelhecimento, não vai dar a arredondada que a gente precisa. Em relação ao malte base, dê preferência sempre ao Pale Ale ou ao Marisotter em relação ao Pilsner, né? Quanto mais modificado for o malte, mais compostos aromáticos, mais melanidina ele terá, melhor vai ser para a tua cerveja. Em relação à mosturação, faça sempre uma mosturação que promova um corpo alto, né? Pouco tempo, alta temperatura. Por exemplo, ali 45 minutos, 60 minutos, uma hora, numa temperatura de 66 a 70 graus centígrados. Use maltes caramelos e maltes base como Viena e Munique para aumentar o corpo da tua cerveja. Ajuda a sustentar a harmonia, a sensação peso para contrabalancear o alto ABV que essa cerveja vai ter. Lembre-se que esses açúcares residuais vão ser importantes para alimentar os micro-organismos ao longo do tempo, principalmente se você usar breta ou bactérias. E eles ajudam também a arredondar a aspereza da madeira, né? Mais uma coisa em relação ao maltes, para fervuras, faça fervuras longas. Quanto maior for o tempo de fervura,
tanto você vai ter um ABV maior, né? Você vai ter uma OG maior, vai ter mais corpo na tua cerveja, como ele também aumenta as melanoidinas e promove sabores de toffee, baunilha, coco com envelhecimento. Então, importante fazer aí uma fervura longa. E em relação ao lúpulo, ele é essencial para aumentar a durabilidade da cerveja, né? É um dos principais compostos antibióticos que a gente tem para a cerveja, só que eles acabam que eles pioram com o tempo. Diferente do malte, do álcool, dos fenóis, do ésteres, o lúpulo ele sempre envelhece com o tempo. Então os alfa-ácidos que geram o amargor, eles acabam diminuindo com o tempo, mas os beta-ácidos, eles duram muito mais tempo. Dê sempre preferência aos lúpulos que têm mais beta-ácidos e menos beta-ácidos. Veja a relação beta-alfa-ácido, procurando sempre os lúpulos que têm maior quantidade de beta-alfas. Cancela. Maior quantidade de beta-ácidos, como os lúpulos europeus, por exemplo. Então, Hallertau, Montreux, Saaz, Tettnager são boas escolhas. O Saaz, apesar dele ter ali pouco alfa-ácido, né, gerar pouco amargor, como ele tem bastante beta-ácido, para alguns estilos de cerveja é uma boa escolha para fazer esse envelhecimento. Você só tem que tomar cuidado porque os próprios beta-ácidos com o tempo podem gerar adstringência. Então cuidado com o IBU aí muito elevado, tá? Evite fazer cerveja com 80, 90, 100% de IBU, porque acaba que você pode ter uma adstringência ruim quando essa cerveja estiver pronta lá na frente. Lúpulos tardios, que promovem aroma e sabor, eles prejudicam o envelhecimento da cerveja e você deve evitar eles a qualquer custo. Então, se você quer fazer uma Riesling americana que tem lúpulo de sabor, evita, corta esse lúpulo aqui porque ele depois ali de um ano não vai ter gosto nenhum. Por último, onde a gente compra barris e fragmentos, né? Então temos esses sites aqui, o site amburana.com, um site especializado em fragmentos e barris. Temos a Tonoaria Espanha, que é a maior empresa, a empresa mais competente aqui no Brasil para a criação e comercialização de barris de 200 litros, né, barris industriais, tem uma variedade muito incrível. E chips de carvalho a gente também pode encontrar nas lojas como a WE Consultoria, Lamas e Mercado Livre, sendo que o Lamas é uma das empresas que vende aquelas espirais carésimas que eu falei, ok? Pessoal, o nosso curso era isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse curso aí sobre madeira. Espero que vocês possam envelhecer as suas cervejas e espero estar um dia provando e tomando com vocês as minhas e as suas cervejas envelhecidas em madeira. É isso aí, valeu galera, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula, até o nosso próximo curso avançado. Fiquem com Deus e excelentes cervejas para vocês.